Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai estar dando uma olhada nas stores do Svelte. Então, basicamente a gente vai criar uma store bem simples, um computador que a gente vai incrementar e decrementar valores. Vamos ver uma store que a gente consegue escrever ao fazer alterações dos valores dela. Também vamos ver uma store que a gente não consegue alterar, a gente só consegue ler as informações. E a gente vai implementar uma versão mínima da Store do Svelte na mão, para a gente entender um pouquinho como que elas faz as coisas por debaixo dos panos. Vamos nessa? Aqui no terminal aberto, eu vou até a área de trabalho da minha máquina. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco para facilitar. E aqui agora eu vou começar a criar um projeto novo em Svelte. Então isso pode ser feito de N maneiras. A maneira mais fácil é através de uma biblioteca da NPM, que é a dgit. E aí aqui a gente utiliza o template, que é o svelte.js/template. E na frente a gente coloca o nome do nosso projeto. Eu vou colocar vídeo stars svelte. Aqui eu vou dar um enter. A gente precisa esperar todo o processo de clone do projeto finalizar. Uma vez que ele terminou, ele vai criar uma nova pasta na onde eu rodei o comando chamada video stars svelte. Então eu rodei o comando meu na pasta desktop. Então dentro da pasta desktop deve ter agora uma nova pasta chamada Video Stars Svelte. Então se eu dar um ls, vejo que aqui no final ele tem o Video Stars Svelte. Então eu vou entrar lá na pasta cd Video Stars Svelte e vou pedir para abrir isso no VS Code. Perfeito. Agora aqui a gente pode rodar o comando para subir um servidor local de desenvolvimento. A gente pode rodar o yarn dev. Deixa eu fazer a instalação das dependências. Então, quando ele clonou o repositório, ele não fez instalação das dependências, ele só clonou o repositório. E a gente precisou agora, de fato, instalar todas as dependências do projeto para depois rodar o comando yarn dev. Perfeito, ele falou que a aplicação está pronta. O local que ela está rodando é aqui no HTTP localhost 5000. Então vamos abrir uma janela aqui no Chrome. Vamos lá. Beleza, tem o nosso Hello World. Vou deixar ele full screen à esquerda. E, como de costume, o VS Code na direita. Deixa eu deixar o VS Code um pouquinho maior, porque a nossa aplicação vai ser bem simples. Perfeito. Então aqui nesse app, a gente vai fazer tudo aqui mesmo. Não vou ficar criando um componente separado, vou fazer tudo aqui. E aqui a gente vai fazer algumas coisas. Então eu vou arrancar esses estilos, não preciso nesse momento. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui um counter. De alguma maneira eu quero pegar um count, tá? Então esse count aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser o nosso, de fato, nosso contador. Também quero criar um botão que vai ter o decrement, que ele vai decrementar a contagem. Então se tiver 1 vai ficar 0, se tiver 2 vai ficar 1. E também quero um botão que ele vai fazer o increment. Então se tiver 1 vai ficar 2, 2 vai ficar 3, 3 vai ficar 4. E assim por diante. Beleza, só que agora se eu tirar esse trecho de código e salvar, ele ficou branco, não tem nada está acontecendo. Mas o que está acontecendo aqui? Se a gente vir aqui no nosso console, a gente pode ver que ele deu um warning aqui, ó. Então o count não está definido. Então vamos voltar lá no nosso componente e aqui vamos criar uma variável que eu vou chamar de let count, que vai ter o valor inicial 0. Então veja que agora ele conseguiu renderizar o componente na tela. Deixa eu só arrancar essa barra aqui em cima. Ops. Deixa eu jogar isso aqui para lá de novo. Deixa aqui maior. Beleza, então tá lá. Perfeito, se a gente clicar no decrement, clicar no increment, nada está funcionando, nada está acontecendo porque a gente não configurou nenhuma ação para esses nossos botões. Então eu vou vir aqui no botão, onde ele fizer o clique, eu quero executar uma determinada função para cada um. Então aqui a gente vai colocar on, o nome do evento, que é click. Então quando eu clicar no botão, eu quero executar alguma função do componente. Então eu vou chamar uma função aqui de handle decrement. E aqui embaixo, quando eu clicar, chama a função handle increment.
Vamos criar essas duas funções, então const handle decrement vai ser uma arrow function que nada faz, e a const handle increment também, por enquanto vai ser uma arrow function que ambos delas nada faz. Se a gente clicar no increment e decrement, veja que nada está acontecendo. Mas se a gente vier e fizer aqui, por exemplo, um count mais e um count, mais em cima menos. Então, o decrement a gente pega o nosso count aqui e faz menos, ou seja, tira o valor dele. E o count a gente faz mais, ou seja, a gente soma o valor dele. Basicamente, seria a mesma coisa que fazer count igual count mais 1. Então, a gente, no caso aqui, seria menos 1. Então, em vez de escrever tudo isso aqui, a gente pode só usar o atalho que é menos, que vai ser aquele código que a gente acabou de escrever, mais longo. Perfeito, então se eu clicar no increment, está fazendo, está incrementando. E se eu clicar no decrement, ele também está decrementando. Mas isso tudo está utilizando o escopo local do componente. Então, vamos agora começar a aplicar de fato a store do Svelte. Para isso, dentro de src, eu vou criar um arquivo chamado store.js. E aqui, por enquanto, eu vou fazer count, que vai ser igual a 0. E exporta o count. Tá? Então, por enquanto, nada demais. Beleza, agora a gente precisa começar a corrigir algumas coisas. O primeiro vai ser aqui, de fato, esse count. A gente não pode ficar mexendo nesse import. Então, aqui eu vou colocar novamente as funções em branco. Beleza. Então, aqui agora, se a gente vier aqui no count e colocar o valor inicial 10, veja que o valor inicial está 10. Perfeito, só que isso aqui não é uma store Svelte. Então, como que a gente consegue trabalhar com as stores do Svelte? O primeiro passo é importar algumas funções de Svelte/store. A primeira delas que a gente vai ver é a Writable. Essa função Writable, ela vai criar uma store que ela tanto pode ser lida, como ela pode ser escrita. Ou seja, a gente vai definir um valor inicial e depois desse valor inicial a gente pode fazer alterações no valor de algumas maneiras diferentes. Então aqui eu vou chamar essa função e o primeiro parâmetro ela espera receber o valor inicial. Então eu vou colocar que o valor inicial vai ser 0. Salvando aqui, agora ele está mostrando que o nosso counter object. Por que está acontecendo isso? Porque o retorno da função writable é um objeto onde esse objeto contém algumas funções. Tá? Então vamos começar a ver algumas delas. A primeira função que a gente vai ver é a update. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, count.update. Esse update ele vai receber uma função de callback, onde o primeiro parâmetro dessa função vai ser o valor atual da store. Então aqui eu vou chamar de old value, e vou criar uma arrow function e vou retornar o novo valor. Então esse retorno da arrow function vai ser o novo valor da store. Então eu quero fazer mais old value. Por que dessa vez eu coloquei o mais à frente? Porque se eu vier aqui e colocar o mais depois do old value, ele vai retornar o old value e depois ele vai somar. Mas o que a gente quer fazer é soma antes e depois retorna. Então por isso que eu coloquei ele na frente do old value. E aqui na parte de cima do decrement, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai ser menos. Então, count.update recebe o valor antigo, ou seja, da store, e tira ele do valor antigo. Vamos salvar. Só que veja que eu falei que ela é um objeto agora, esse count. Então, para isso, eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de last underline count. Então, só esse underline é como se fosse algo interno do componente. Vai ser igual a 0. E aqui ele vai renderizar o underline count. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar uma função do Svelte, então import from Svelte, que vai ser o onMount. Então, quando eu terminar de renderizar o componente na tela, ele vai chamar esse onMount. A gente quer fazer algumas coisas. Então, eu vou dar uns enter aqui, vou fazer onMount. Ele vai receber uma arrow function. E o que a gente quer fazer? Uma das funções também que a store do Svelte tem, ou seja, que o objeto que a função writable retornou para a gente é a subscribe. Então, eu vou fazer count.subscribe. E o que a função subscribe vai fazer? Toda vez que a gente fizer alguma alteração na store,
ela de fato vai chamar a função subscribe. E a gente quer fazer o seguinte, então para o subscribe a gente vai passar algo bem parecido do que a gente passa aqui no update, que é uma função de callback. O primeiro parâmetro da função de callback vai ser o valor da store, e aí a gente vai pegar esse valor da store e vai fazer alguma coisa com ele. Nesse caso a gente quer pegar o valor da store e atribuir para o nosso underline count. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um value e vou falar, abrir o bar da arrow function, e vou falar que underline count é igual a value. É só para ficar um pouco mais organizado, vou deixar o underline value na parte de cima. Perfeito, então ele renderizou, vamos tentar ver se está funcionando. Então, increment, ele está incrementando, e o decrement, ele também está decrementando. Então parece que deu certo. Só que tem um detalhe, a gente também precisa fazer o unsubscribe, porque senão a gente pode deixar coisas rodando no JavaScript que a gente não quer. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um let unsubscribe, que vai ser igual a nulo. Vou receber um outro cara aqui, que é um onDestroy. onDestroy. E aqui no onDestroy, o que eu quero fazer? Então, eu quero verificar se ele tem unsubscribe, chama o unsubscribe. E o retorno dessa função subscribe, ela é uma função para que a gente faça o unsubscribe, que a gente pare de ouvir as mudanças na store. Então, eu vou pegar o unsubscribe, palavrinha chata. Beleza. Então, quando ele for sair da tela, ele vai verificar se ele tem o unsubscribe. Nesse caso, ele vai ter, porque a gente pegou o retorno do subscribe e passou para a variável unsubscribe. Aí ele vai chamar essa função, então ele vai parar de ficar ouvindo as atualizações da store para esse componente. Só que veja que a gente escreveu bastante coisa. Então a gente teve que fazer um mount, no mount a gente faz o subscribe da store, mapeia o valor da store com uma variável local do componente. No onDestroy a gente faz o unsubscribe para ele parar de ficar ouvindo essas atualizações em background. E será que não tem como a gente simplificar um pouco esse código? Então eu vou pegar, vou fazer o seguinte, eu vou arrancar tudo isso aqui, ó. Eu vou tirar tudo isso aqui, vou tirar o onCount, vou tirar o unsubscribe e vou tirar as reportações dos ciclos de vida de um componente do Svelte. Aí aqui, onde está o count, eu vou colocar um $count e vou salvar. Então veja que ele salvou, recarregou a tela, está aparecendo 0. Então, deixa eu mudar alguma coisa aqui, ó. Vou colocar o valor inicial da store de 12. Então, veja que ele está aparecendo 12 lá agora. Então, vamos voltar, para 0. Então, beleza. Se a gente clicar no increment, ele está incrementando. Se a gente clicar no decrement, ele também está decrementando. Mas o que aconteceu aqui? Quando a gente colocou esse dólar na frente de uma store do Svelte, ele é inteligente o suficiente para saber que nesse ponto ele tem que pegar o valor da store e renderizar para a gente. Então, por debaixo dos panos, ele faz automaticamente o subscribe e mapeia o valor para o nosso componente. E ainda mais, a gente não precisou fazer o onDestroy, porque quando a gente utiliza esse dólar, o Svelte ele também é inteligente para saber, beleza. Então, se eu estou me inscrevendo numa store, eu sei que quando esse componente sair da tela, ou seja, quando ele for destruído, eu tenho que parar de ouvir essas atualizações. Então, ele não só faz o subscribe automático para a gente, como ele também faz o unsubscribe automático para a gente. Tudo isso apenas colocando $1 na frente da declaração de uma store do Svelte. Por último, a gente pode ver mais uma outra maneira de atualizar a store, que é o set. O set a gente passa um valor, por exemplo 10, aí ele vai pegar e vai setar aquele valor 10. Ó. Então a gente clicou aqui, ele está sempre colocando 10. Então é mais uma outra maneira de fazer atualizações de uma store. Então a gente tem o update, que vai receber uma função. O primeiro parâmetro dessa função, ele vai ser o valor atual. E o retorno da função vai ser o novo valor. A gente também pode usar o set. O set ele vai receber um valor. E esse valor ele vai simplesmente setar na nossa store. Além do writable, a gente tem uma store que a gente chama de
readable. Então vamos colocar aqui um readable. Vamos salvar. Veja que ele parece estar funcionando. Vamos clicar no incremente. Ele não está incrementando. E vamos ver no nosso console se ele tem algum erro. Então ele deu um erro no nosso console. Então ele falou que o count.update is not a function. Então por que ele falou que o count.update is not a function? Porque uma store readable no Svelte, o retorno da função também vai ser um objeto, tá? Só que esse objeto ele só vai ter o subscribe. Ele não vai ter a função update e nem a função set. Então, as funções update e set são funções que a gente vai utilizar para alterar os valores da nossa store. Então, por isso, uma store readable, ou seja, uma store que ela só pode ser lida, ela não vai ter essas funções, ela só vai ter a função subscribe. Perfeito, agora a gente já tem uma breve olhada nas stores Svelte, não tem muito mais que isso, é basicamente writable, subscribe, update e set, ou a gente pode utilizar a readable, que a gente só vai ter o subscribe. Mas vamos ver então algumas curiosidades. Então aqui eu vou fechar todos esses arquivos. Vou vir aqui na minha pasta, deixa eu ver aqui, vou criar uma nova pasta que eu vou criar aqui, sei lá, Svelte. Dentro dela eu vou criar um index.html. Uma marcação qualquer, comum. Então, store Svelte, vou colocar um pipe store. E aqui eu vou colocar um H1, mesma coisa, Svelte pipe store. Perfeito. Agora eu vou aqui no meu terminal, vou parar esse servidor do Svelte, vou na pasta Svelte e vou subir um servidor local renderizando aquele index.html. Então, beleza, ele subiu. Deixa eu só vir aqui. Vamos abrir aqui agora e vamos acessar a pasta localhost 8080. Então, beleza, está aqui o nosso, que foi renderizado pelo nosso index.html. Agora aqui eu vou criar uma tag script e a gente vai escrever os nossos códigos JavaScript, todos eles aqui dentro da tag script mesmo, tá? Então o que a gente vai começar a fazer? O primeiro passo vai ser a gente criar novamente o nosso count. Então const count é igual a writable. Esse writable ele vai receber o valor inicial, 0. Perfeito. E agora eu vou dar um console log em count. Vou salvar. Vou abrir o console no navegador. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. E agora eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Beleza, então ele está falando que o writable is not defined. Então ele não foi definido. Vamos definir nosso writable como uma função. Então vou criar uma arrow function que vai devolver um objeto. Então eu vou colocar aqui um objeto vazio por enquanto. Até o momento nada demais. Então veja que aqui no console log ele logou um objeto vazio, que não tem nada dentro ainda. Maravilha. Então o que a gente pode começar a criar? A gente sabe que a função writable do Svelte, ela devolve um objeto com 3 funções. Então eu vou fazer o subscribe, que é uma função que vai ficar adicionando novos listener. Então eu vou criar aqui uma função que por enquanto vai ser vazia. Vou adicionar também o set, que vai ser também uma função por enquanto vazia. E por fim o update, que também vai ser uma função vazia. Se a gente salvar, veja que agora ele devolveu um objeto contendo as 3 funções, ó, set, subscribe e update. Então beleza. O que a gente quer fazer aqui no subscribe? O subscribe ele vai ele vai receber um novo ouvidor, um novo listener. Então aqui como parâmetro a gente vai receber um listener. E é que dentro da função a gente precisa pegar esse novo listener e adicionar no nosso array de listeners. Para fazer isso a gente vai fazer o seguinte, ó, listeners.push listener. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, listeners vai ser um array vazio. E vou salvar. Beleza.
Até então, nada demais, nada diferente. Agora, o que a gente quer fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, fazer count.subscribe. Então eu quero receber o valor, então o value, e vou fazer o console log dele, console.log, atualizou, colocar uma setinha, e na frente eu vou pôr o valor. Então deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil a visualização. E eu vou salvar. Beleza, agora aqui embaixo eu quero fazer count.update, que ele vai receber o valor antigo, e vai falar que o valor antigo vai ser, por exemplo, old value vezes 2. Sei lá, pega o valor antigo e multiplica por 2. Antes disso eu quero fazer um count.set, então seta ele como 10. Então ele vai ter que logar aqui em cima, atualizou o 10. Depois ele vai ter que logar, atualizou o 20, porque o 10 vezes 2 vai ser 20. E por fim fazer um count.set 5. E novamente um update, count.update, vai ser old value. Então eu vou retornar old value menos 1. Perfeito. Ainda nada aconteceu porque a gente não escreveu as nossas funções set e as nossas funções update. Então o primeiro passo vai ser escrever a função set. Ela vai receber um novo valor, então new value. Esse new value eu tenho que atribuir ele para algum lugar. Então por enquanto eu vou falar que value vai ser igual a new value. E aí, depois que a gente atualizou o valor da nossa store, a gente vai ter que percorrer todos os listeners e chamar a função dele passando um novo valor. Então this.listeners.forEach. Aqui como parâmetro a gente vai receber o novo listener e a gente vai chamar ele passando o valor. Então se a gente salvar, veja que ele recebeu aqui, ó, atualizou 10, atualizou 5. Beleza, é o que a gente passou aqui, ó, 10 e 5. Mas a gente precisa fazer mais algumas coisas. Repare que o writable, quando a gente vai chamar essa função, a gente passa um parâmetro que é o valor inicial. Então aqui em cima eu vou receber esse valor inicial e eu vou chamar de value. Então esse value que a gente está alterando, que a gente está atribuindo um novo valor, é o parâmetro da nossa função. Então eu vou salvar. Veja que aparentemente ele ainda deu certo, então ele estava 0, logou 10, depois ele logou 5. Vamos de fato fazer agora o nosso update. O update ele vai ser uma função de callback com um parâmetro. Ele vai chamar o set, this.set. Só que antes de chamar o set, ele vai chamar a função de callback, passando o valor atual da nossa store. Então vamos salvar. Então veja que ele logou 10, 20, 5 e 4. Será que está certo? Então primeiro a gente mandou fazer o set de 10. Então ele teria que logar atualizou 10. Ele logou atualizou 10. Na linha de baixo a gente fez um update, recebendo o valor atual, e a gente multiplicou ele por 2. Então 10 multiplicado por 2 é 20, então ele vai logar atualizou 20. Depois a gente vai setar o valor 5 na nossa store, então ele mostrou atualizou 5. E por último a gente vai chamar a função update, recebendo o valor atual e subtraindo 1 dele. Então 5 menos 1 é igual a 4. Então veja que basicamente está funcionando da maneira que a gente esperava. E essa é uma versão bem simples das stores do Svelte. Lá ele também faz esse esquema de ele recebe o valor inicial, ele sempre vai alterar o parâmetro da função. Ele não fica criando uma propriedade privada do objeto, nada. Toda vez que ele chama o set, ele atualiza o valor do parâmetro da nossa função. E a nossa função update, ela vai chamar o set, só que ela só vai chamar o set quando o callback for executado. Beleza, então a última curiosidade que a gente vai ver agora, então se a gente abrir o nosso app.svelte, a gente viu que a gente pode colocar um $, e esse $, ele faz as coisas magicamente. Então ele faz tanto o subscribe quanto o unsubscribe. Mas por que que isso funcionou? Então vamos dar uma olhada em algumas coisas. Deixa eu só tirar o zoom aqui. Deixa eu jogar ele um pouco para baixo. Beleza, fecha. Eu vou abrir aqui o site do Svelte.
Agora aqui eu posso fechar o VS Code. Aqui a gente vai no REPL online dele. E a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui. Então, o primeiro passo, eu vou criar uma store.js. Import writable from svelte /store. Const count é igual a writable, valor inicial 0. E faz o export do writable. Aqui a gente vai fazer import count from store.js. Aqui a gente vai fazer o seguinte, esse H1 vai ser um counter, e aqui a gente colocar count. Então o count ele vai ser um objeto, vai dar erro, vamos colocar aqui $1 para renderizar alguma coisa. Aqui que está dando esse erro no count, não está exportando, export count, import count from store. Será que tem que tirar .js? Beleza, então agora ele funcionou, faltava colocar o .js na frente. Então a gente tem nosso counter aqui, vamos só adicionar uma função de increment rapidinho, on_click, increment, fecha o botão. Aqui a gente vai fazer o const handle increment só, né? Increment é uma arrow function, vai fazer count.up, vou fazer um set aqui de 10. Então se a gente clicar no increment, ele setou 10, ele vai fazer sempre isso. Mas por que eu resolvi abrir o REPL do Svelte? Por que a gente resolveu fazer essas coisas? Porque a gente vai ver o seguinte, quando a gente coloca esse $count, o que será que o Svelte faz por debaixo dos panos? Então aqui eu vou abrir o JS Output, que é o JavaScript que o Svelte compilou desse componente, e eu vou descer lá embaixo. Tem um monte de coisa aqui que nesse momento não interessa pra gente, senão vai complicar ainda mais. O ponto que eu quero mostrar é, deixa eu aumentar aqui, o ponto importante é esse cara aqui, ó, essa linha de código, então, a linha 65. Quando ele vai criar uma nova instância do nosso componente, ele chama uma função chamada component_subscribe. E aí ele vai passar o componente para ela, então esse $self é o componente, nada mais é do que o nosso app.svelte, vamos dizer assim de uma maneira resumida. O count é a store do Svelte. E o terceiro parâmetro é uma função de callback que ele vai executar quando ele atualizar o componente. Então veja que, desculpa, quando ele atualizar o componente não, quando ele chamar o subscribe da função. Então veja que é uma função que ela vai receber um valor. Então esse valor é o mesmo valor que a gente recebia no subscribe da nossa store. O que ele vai fazer? Aí ele vai falar que o $count, então ele vai criar uma variável para o nosso componente, onde criar uma variável não, ele vai atribuir o valor para a variável, porque a variável está aqui, ó. E ele vai falar que o valor dessa variável é o valor é o novo valor da store. Então, a gente chamou o subscribe, recebeu o valor, ele pegou esse valor e passou para a nossa variável count. E depois ele chamou uma função invalidate. Essa função invalidate, basicamente, vai fazer com que o componente passe por um processo de atualização e dispare a função update do Svelte. Então, ele vai conseguir atualizar esse count aqui na tela. Então, veja que não tem muito segredo. Então, basicamente, o que o Svelte faz quando a gente coloca esse $, na frente, tudo que a gente fez no vídeo, que a gente criou a nossa variável, fez o subscribe, recebeu o valor comparando o subscribe, pegou esse valor store, jogou para a variável interna do componente. Então, tudo isso que a gente fez, o Svelte ele simplesmente faz para a gente. Então, ele vai receber, ele criou uma variável underline count, ele vai receber o valor novo da store, quando ele chamar a função subscribe, e vai pegar esse valor e jogar para essa variável. Então não tem muito segredo. E aí por fim, só para a gente finalizar, eu vou abrir aqui o GitHub rapidinho, acho que é Svelte.js, né? Svelte. E aí aqui no projeto a gente vai procurar rapidinho aqui, ó, a component_subscribe. Então a gente vai vir dentro dessa pasta, ó, src runtime internal utils.ts.
Então aqui a gente vai procurar aquela função que é component underline subscribe. Ó. Então veja que quando ele chamou aquela função, então aqui no component subscribe ele passou 3 parâmetros. O primeiro foi um $self, que é o componente em si. O segundo é um count, que é de fato a store. E o terceiro é uma função de callback, que é esse callback. E aí veja que ele fez o seguinte, ele chamou uma função subscribe, passando a store do callback. Então faz o subscribe nessa store e quando o subscribe for chamado, chama essa função de callback. E aí ele veio aqui para a função subscribe. A função subscribe, ele simplesmente fez store.subscribe, igual a gente já tinha feito. E aí isso vai retornar uma função que é o nosso unsubscribe. Aí ele vai fazer mais umas coisas a mais aqui, que não vem ao caso no momento. Mas aí o que interessa é que quando ele faz o subscribe, ele vai lá no onDestroy e adiciona uma nova função no onDestroy. Então por isso que a gente também não precisou fazer o onDestroy. Porque o Svelte, na função component na hora de subscribe, ele já fez isso pra gente. Ó. Então basicamente quando a gente coloca lá onDestroy e passa uma função, ele simplesmente faz um push nesse onDestroy interno do componente e adiciona lá a nossa função. Então, o que a gente fazia, ele fez de forma automática pra gente. Então, de novo, veja que não tem segredo nenhum. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum segredo, nem nada, algo de outro mundo. O Svelte simplesmente faz coisas que a gente já tinha feito antes, só que ele faz de uma maneira automática pra gente. Bom, para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. A gente deu uma olhada nas stores do Svelte, então a gente implementou uma versão minimalista da store do Svelte. A gente criou um computador bem simples, a gente viu como que a gente pode criar uma store writable. Então a gente viu o passo mais longo que a gente tem que se inscrever na store, pegar o valor da store, mapear com uma variável do componente, depois a gente chama a função update para atualizar esse valor. E a gente viu uma maneira bem mais simples, que a gente só coloca $1 na frente e tudo acontece de uma maneira mágica. Depois a gente implementou uma versão bem simples de uma store do Svelte, então a gente criou nossa função writable, criamos as funções subscribe, update e set, de uma maneira bem simples, só para a gente ter mais ou menos uma breve e básica noção de como possivelmente funciona a store do Svelte. E por último a gente viu o que de fato acontece, que o que o Svelte faz quando a gente coloca um $1 na frente de uma store dentro dos nossos componentes. Então a gente viu que no primeiro momento parece ser algo mágico, algo de outro mundo, mas não tem segredo nenhum. No final das contas, ele simplesmente faz tudo que a gente já tinha feito. Só que o lado bom é que ele faz tudo de forma automática pra gente. Então se você gostou, não deixe de curtir, dar seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera. Até mais!